Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo. Quero conversar com vocês, falar um pouco sobre astrologia, um pouco sobre os pontos importantes da semana, né? Um pouco sobre os pontos importantes da nação que a gente está vivendo, que é a nação de Sagitário. E a semana alcança o seu auge, né, na lua cheia. E tenho sempre trazendo aqui para vocês algumas dicas, né, algumas reflexões para que vocês possam aproveitar, né, o movimento dos astros de uma forma mais consciente, né? E dando sequência, né, naquilo nos assuntos que eu estava tratando, a gente tem uma lua, a gente tem pela frente uma lua cheia, onde a gente encontra um sentido de debate, né, e de diálogo muito acirrado, né, principalmente porque a gente tem essa lua cheia em conjunção com Marte, né, que está em Gêmeos, né, um Marte bastante. Alguém que tem muito argumento, né? Muito argumento, conhece muitas coisas, né? Tem muita curiosidade mental, mas que nem sempre é, foca assim no assunto mais verdadeiro, né? Não tem muito cuidado com a fonte das informações, não se preocupa muito com o significado, né, e também com o quanto justo são as informações passadas, né? Então a gente tem um período grande de Marte retrógrado em Gêmeos, né, trazendo todo esse lado. Assim como traz, né, a grande capacidade de comunicação, né, um pensamento mais rápido, né, e versátil também, né, capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo, traz um senso esse senso de combatividade, né, para o diálogo, essa capacidade de debater assuntos, né. Tem esse lado negativo que é um pouco penso dizer, um pouco de não não se responsabilizar muito com as informações, né, que esse indivíduo passa, né. Esse indivíduo ele não tem muito comprometimento com a verdade, né? Mas ele tem uma grande capacidade de se comunicar, né? Esse seria um ponto mais importante aí desse Marte em esse Marte em Gêmeos. O que acontece, né, é que Marte está retrógrado, né, por um longo período aí, né, só vai sair da retrogradação ano que vem, né, em janeiro do ano que vem, né, e Marte mesmo só sai do signo de Gêmeos, se não me engano, entre fevereiro e março. Então, nesse momento, a gente tem a capacidade, né, a possibilidade de fazer uma reflexão sobre essas informações, sobre essas conversas, esses diálogos que tivemos, né, e que nem sempre é, estavam ali comprometidos, né, com a verdade. Nesse momento, né, Marte faz essa retrogradação fazendo um aspecto bem positivo para Saturno, que está em Aquário, né, que é exatamente essa chamada, né, a responsabilidade, essa chamada é, do coletivo em relação ao individual, né? Então, o indivíduo ele começa a perceber, né, muitas vezes o efeito dessas narrativas que ele cria e que não nem sempre, né, condizem com a verdade, né? Como eu disse para vocês, muitas vezes isso é uma oportunidade, né, de rever, de, de aprender, né, de se transformar, né? Mas a gente tem visto aí na sociedade que muitas vezes, né, as pessoas ficam ali se debatendo com as informações que elas passam para frente, né? Mesmo aí, com o passar do tempo encontrando provas, né? A sociedade encontrando provas de que aquelas
informações não são tão verdadeiras. Visto aí, né, todas as questões relacionadas à eleição e, né, e a situação de agora, né, se, se temos manifestações ou não, se temos, por exemplo, o governo, né, o grupo do governo aí que ganhou, se ele se está realmente comprometido com uma política de controle fiscal, né, e se era só ali para ganhar o apoio de alguns, né, e depois se desfazer desse próprio apoio, né, visto aí, né, a Simone Tebet ali tentando arrumar um cargo no governo e não conseguindo. Então, são várias situações, né, onde as pessoas criam narrativas e depois ficam ali, né, lutando, combatendo para provar que estão certas. Em contrapartida, né, temos aí esse Marte em conjunção com a Lua cheia, né, o que bota no jogo as nossas emoções, né, portanto, essa combatividade vai agora para os nossos sentimentos, né, para as nossas emoções, embora seja um signo, né, Gêmeos seja um signo do elemento ar, né, um signo mental, né, as emoções estão envolvidas, né, então elas, somente essas emoções que, né, das pessoas que tentam ali provar que estão certas, né, e aí essa lua cheia e esse mar se chocam com o sol, né, em Sagitário, que é um sol mais preocupado com o significado do que com, né, a informação, né? Então tem esse lado diametralmente oposto, né, de se preocupar mais com a, a justiça, né, a informação correta, o significado da informação do que só com a informação, né? Eu já falei bastante dessa polaridade com vocês, né? Então, é a questão de você ter, né, como se a gente tivesse o mestre e o discípulo, né, o professor, né, e o aluno, né, o instrutor, né, e o ouvinte, né, e o público. Então, é uma polaridade bastante interessante se a gente pensasse no debate, né, na troca de informações, na troca de experiências, né, seria bastante importante, bastante positivo o contato, né, dessas duas potências. Mas, infelizmente, né, entendendo a sociedade atual como ela muito provavelmente a gente vai ter, né, o, sim, alguém muito, assim, com títulos, né, com muita instrução, tentando provar que é dono da o que traz em si, né, algum traço de verdade, né, naquilo que ele fala, e o outro lado, né, alguém com menos experiência, menos bagagem, tentando ali também provar que está certo, né, talvez com menos embasamento, né, com menos conteúdo, mas também ali tentando provar que as suas informações estão corretas, né? Eu já dei um spoiler dessa situação semana passada, então é, isso me faz lembrar muito, né? Situações que vivemos na pandemia, né? Como as questões de ser ou não, né? A favor da ciência, né? E essas questões que foram levantadas, né? E eu tenho minha posição contra isso, né? Eu sou a favor de um de um caminho mais alternativo, mais moderno, né? Uma medicina mais alternativa, né? É, mas que não deixe de lado o seu embasamento, né? Então, é, eu acredito no caminho do meio, né? Para essas questões,
Mas eu estou citando a ciência no sentido da saúde, né? Mas isso pode acontecer em todos os âmbitos aí dos relacionamentos humanos, né? Desde as nossas relações familiares, né? Onde, por exemplo, um pai pode achar que o seu ponto de vista é mais correto do que, né, do que esse do filho, né, que acredita talvez numa, numa ideia que ele acha que é correta, que ele acha que ele acredita que é melhor para, né, para né, para aquilo que ele pensa, para aquilo que ele entende o mundo. Aí, hoje em dia, né, essas questões, elas vão muito além, né? Elas parecem até cômicas, né? Como no caso dos terraplanistas, né? Não, então, quem sabe a gente não escuta, né? Pessoas discutindo se a Terra é plana, né? Então, são coisas que eu estou citando esses casos para vocês verem como essas coisas acontecem no nosso dia a dia, né? Como elas estão, assim, muitas vezes batendo na nossa porta, né? É, e, e é como se a gente meio que perguntando se a gente vai estar do lado daqueles que acreditam na Terra plana ou não, né? Então, o importante é que o conselho, se eu pudesse dar um conselho para vocês aqui, né, que busquem, né, fervorosamente o meio termo, né, não, não, não deixem se apagar dentro de vocês a curiosidade pelo saber, né, é isso que faz a humanidade evoluir. Uma das coisas que faz a humanidade evoluir, então, essa capacidade geminiana de ter a curiosidade pelo saber, né, buscar informação, né, e ter a capacidade de transmitir a informação é extremamente essencial, assim também como a busca pelo significado é extremamente essencial. Então, se você consegue estar aberto a várias informações, né, receber a informação e saber transmitir, né, e se você puder, antes de fazer isso, né, buscar a fonte, saber se essa informação é realmente verdadeira, se ela tem um significado, seria o melhor dos mundos, né? É, isso em todos, como eu disse, todos os ramos aí da, assim, da vida humana, né? Desde a saúde até a astrofísica, né? A gente sempre tem que buscar aí a informação verdadeira, né? Principalmente quando a gente tem que dividir ela com os outros, né? Eu acho que isso é extremamente importante. É, e aí, né, eu me lembro sim, só para deixar como exemplo, né, eu me lembro de, de grandes, né, cientistas, né, assim como Freud, né, que vivia ali em constante discussão com Gustav Jung, né, Jung, que vivia em constante discussão, né, isso fez com que ambos evoluíssem muito no estudo da psicologia, questões, por exemplo, pegamos aí um cientista, um grande cientista, né, que tinha um certo pensamento abstrato, né, Albert Einstein, né, tem uma série na Netflix muito interessante, né, mostrando como que ele conseguia abstrair, né, para chegar nas teorias, né, e nas ideias que ele criou e que ele revolucionou o mundo com essas ideias, né, mas que tinham ali, né, assim, o fundamento, né, o trabalho de grandes outros cientistas como o Newton. Então é interessante saber que a gente nunca, acho que vendo essa oposição, né, e inclusive tendo né, essas forças no meu mapa astral, né, eu gosto de pensar que a gente nunca é, né, aprendiz
totalmente e nunca é mestre totalmente, né? A gente sempre tem algo a aprender, né? E quando a gente tem a experiência, tem a vivência, a gente acaba transmitindo para o outro, né, alguma vivência, alguma experiência que pode ser algo, né, algo que mude, que seja ali aquele acendedor de consciência, né, na vida de alguém. Então, muito do que eu faço aqui, muito do que eu, né, das minhas reflexões, daquilo que eu trago, é, né, das discussões que eu faço aqui, dos assuntos que eu trago aqui, tem esse sentido de, né, acender, tentar acender na consciência de vocês, né, dúvidas, questionamentos, né, realmente eu tento fazer esse trabalho de acendedor de mentes, né, acendedor de consciências, né, e é isso que eu espero, né, assim, pensando quando eu penso num trabalho para a evolução, é isso que eu espero. Eu espero que essas reflexões acendam em vocês, acendam, né, mentes, né? Um, uma sim, um ponto importante, né? Os signos de ar, eles são os signos, né, racionais, que eles têm uma capacidade de intelecto maior. Eles são focados no intelecto, né? Focados na comunicação, focados sim, na racionalidade. Mas eles precisam dos signos de fogo, porque os signos de fogo têm esse efeito, né? O elemento fogo tem um efeito de acender, né? O elemento ar, né? Não é à toa que quando você analisa a, o próprio, né? Cientificamente, né? Se a gente pensar racionalmente, né? Você não consegue ter fogo sem oxigênio. Então, no local que não tem atmosfera, que não tem ar, né, você não consegue fazer que nada pegue fogo, né? Então, estou citando esse exemplo aqui para vocês entenderem como essas duas potências, né, estão internamente interligadas, né? Como o elemento ar, ele precisa do elemento fogo para ter uma motivação, para ter essa esse sentimento, né, de consciência, sentimento de realmente de inspiração, né, a algo, a um pensamento, a uma ideia, né, a uma a um estudo, a um projeto, né, sem esse chispo de, né, essa centelha de consciência, as coisas não são desenvolvidas, né? Então, por isso que eu falo para vocês, assistam um documentário do Einstein na Netflix, né? Vejam como funcionava a abstração na vida dele, né? Quão importante era. Isso acontecia quando eu era criança, né? Então, tinha um pouco ali de intuição, né? Elemento água, né? Mas tinha muito também de elemento fogo, de inspiração, né? De motivação. Então, eu acho que a forma mais positiva da gente passar por essa lua cheia, né, é exatamente invocando esse debate, né, entre o eu, o eu, vamos dizer assim, né, o eu mais externo, né, versus o eu mais interno, ou seja, o mestre versus o discípulo. E agora eu vou mostrar aqui para vocês o mapa, para vocês acompanharem meu pensamento aqui. Então, estamos aqui no dia 4 de dezembro, né, o domingo, e a gente tem a Lua no finalzinho de Áries. A Lua, né,
começou ali na sexta, em Ares, né? Teve o Jogo do Brasil, né? Acabamos aí sofrendo, né? Um gol e é interessante que eu citei para vocês que né, ia ser bastante competitivo, né? Um momento bem competitivo, né? Infelizmente, o Brasil adotou ali a estratégia de colocar o time em reserva, né? E acabou, né, perdendo o jogo. Então, se era um momento competitivo, né, o Brasil não podia pensar de uma forma como se já tivesse ganho, né, ou que seria mais fácil, né? Teria que botar todas as suas forças ali em jogo para ganhar. Mas aí, né, foi um final de semana bastante movimentado, né? Vários planetas em Sagitário, a Lua passando em Áries, né? Então foi um final de semana bastante movimentado. Deve ter sido um final de semana bastante divertido aí para qualquer um que tentou fazer esporte, que tentou se divertir numa reunião de família ou numa festa, num evento. Deve ter sido um final de semana bastante movimentado aí para todo mundo, né? E aí a gente tem a segunda, dia 5 com a Lua entrando em Touro, né? Lua em Touro, a Lua fica exaltada em Touro, né? Então a Lua se sente muito confortável, né? No signo de Touro. A Lua em Touro, ela vai sempre trazer né, buscar por segurança, né? E fartura de recursos. E a grande questão é que ela, sempre que ela passa aí, né, por Touro, ela vai encontrar ali com Urano, né? E aí pode acontecer fatos inesperados, né? Surpresas, coisas que não estão planejadas, né? É, e aí isso pode mexer com as nossas emoções. Isso vem acontecendo, né, há um bom tempo, né? Porque Urano está em Touro já há bastante tempo. Lembrando que também vai fazer, né, ajudar aqui, fazer uma quadratura com Saturno, né, que também traz um peso aqui, né, um olhar mais pragmático, né, e um pouco mais de necessidade de olhar para o coletivo, né, não pensar só em si, mas pensar também no coletivo. É, antes de sair, né, no dia 6 antes de sair de Touro, a Lua faz um belo aspecto aqui para Plutão, que está em Capricórnio, né, então a Lua em Touro, passando em Touro, já vai deixar nossa visão, né, mais pragmática, mais responsável em relação à vida, né? Mas pensando no trabalho, pensando na saúde, pensando nas nossas responsabilidades financeiras aí, né? Então, antes de sair de Touro, acontece um bom aspecto para Plutão, que também, né, é um aspecto duplo aqui que vai conversar com Netuno em Peixes, né? Então, é, é, uma certa praticidade, né? Uma boa capacidade de ser prático, mas reservando um espaço para sensibilidade. Então, isso também já aconteceu várias vezes. Toda vez que a Lua passa nesse finalzinho de Touro, vem acontecendo esse, essa combinação aqui né, de fatores, né, que, ao meu ver, nos coloca assim, numa forma bem, uma habilidade muito grande de trabalho, de produção, mas não esquecendo, né, da nossa vida lúdica, dos nossos sonhos, da nossa sensibilidade, né? É, eu tenho que falar para vocês, né? Semana passada eu falei da entrada de Plutão em Aquário,
né, comecei a falar sobre os efeitos disso, né, eu tenho que falar para vocês da entrada de Saturno, né, em Peixes, né, eu, esses grandes movimentos vão acontecer entre, em março, muito próximo da virada do ano, né, do ano novo astrológico, então eu preciso começar a falar desses pontos, né, eu já tenho algumas ideias já bem desenvolvidas, né, de como serão as mudanças, né, para que lado elas nos levarão, mas no momento apropriado eu vou falar sobre isso. De qualquer forma, é importante a gente sempre lembrar que Saturno aqui em Aquário está nos chamando, né, a responsabilidade de viver, né, no coletivo, de nos dedicarmos, né, ao trabalho coletivo. Saturno é aquele que pede responsabilidade, né? Passando para Peixes, essa responsabilidade estará relacionada àquilo que, né, as nossas aspirações mais profundas, né, a nossa visão, nossa capacidade de ser empático com o outro, né, de ter empatia pelo outro, nossa capacidade de ter uma sensibilidade em relação ao divino, né? Então, esses últimos estágios, né, desse ano de 2022, são bastante importantes para que a gente possa perceber questões, mu muitas questões relacionadas aos nossos sonhos, né, e de qual forma a gente entende o divino na vida da gente, né? Isso é interessante, né? É interessante porque vai levantar desde os aspectos relacionados a, a nossas grandes dores, né? Os nossos grandes traumas emocionais, até aquilo que nos torna mais humanos, né? Que é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, não quero trabalhar no spoiler, né? Mas estamos vivendo aí os últimos momentos aí de Júpiter em Peixes, né? E esses últimos momentos eles trazem um aspecto assim, eu espero que se você tenha entendido o que é, né, ser empático, né? Espero que você tenha entendido o que é ser, se você tenha conseguido aprender a se colocar no lugar do outro, né? Então, porque quando Saturno entrar em Peixes, né, essas questões elas vão ter um peso maior, né? A gente vai ter que vivenciar situações, né? Se a gente conseguiu entender essas questões, ok, né? Talvez a gente nem perceba o impacto delas, né? Mas se a gente não conseguiu, né, é aquela situação onde as situações, né, vão acontecer para que a gente perceba isso meio na força, né, na marra. E a entrada eu falei semana passada, a entrada de Plutão em Aquário também tem esse peso, né? Olha, oportunidades foram dadas, né? Situações foram criadas, né, para que vocês aprendessem a viver em sociedade. Mas agora, com a entrada de Plutão, também traz um peso grande, né, de situações externas que podem acontecer que realmente tragam um peso maior, né? A gente seja realmente obrigado a entender o arquétipo de Aquário, né? Então, é um momento singular, né? Porque se vocês lembrarem, né? Se vocês lembrarem que comigo, dia 21 de março de 2020, esses grandes, né, planetas estavam juntos em Capricórnio, né? Que foi o momento que startou a pandemia.
Só que eles têm tempos, né, de revoluções diferentes, né? Então vocês podem ver que como Júpiter é mais rápido, né? Júpiter já está entrando em Áries, né? Saturno ainda vai passar por Peixes, né? Ainda está em Aquário, vai passar por Peixes, né? Mas na minha visão são como se tivesse, né, dado o start ali numa situação e essas situações agora se intercalam, se interpolam, né, para que a gente entenda questões mais profundas, né. Eu estou tentando é, entender essas situações, né, para tentar transmitir aqui aquilo que eu enxergo, aquilo que eu sou capaz de observar, né. E passando aqui, né, no dia 7 de dezembro, 7 de dezembro, a lua já em Gêmeos, então é uma lua que vai estar ávida por informação, que vai estar ávida por, né, pelo diálogo, pela, pela, pela informação, né, receber, né, e transmitir, e ela vai na direção aqui, né, no dia 8 de dezembro, ela vai na direção do Marte, né, e faz uma função com Marte, e oposição com o Sol, que é a lua cheia. Então, é uma lua, como eu disse para vocês, bastante combativa, né? Verbalmente combativa, né? É, e é importante que a gente entenda essas questões que eu tentei transmitir aqui para vocês, né? Assim, o que a gente pode mais tirar disso é o diálogo, né? O entendimento que a gente nunca é, né, o senhor da razão, né? E que ser né, a diferença entre o mestre e o discípulo é a experiência, né, e não o título, que quando eu me predisponho a receber a informação, né, eu também estou me predispondo a doar a minha experiência, né, e vice-versa. Então, são pontos bastante interessantes, né, que eu acho que a gente devia prestar bastante atenção. E lembrando que, né, esses planetas fazem um contato aqui com Saturno em Aquário, que é assim um caminho, né? Então, Saturno em Aquário aqui representa exatamente, né, aquele que está disposto a compartilhar o que sabe, né? Poxa, se a gente só pegasse esse viés, a gente não, naturalmente, a gente não passaria por situações de discussões, né, situações de combate verbal, de onde eu tento provar que o que eu estou falando está certo, né? Então, eu acho que só esse Saturno, né, já traz um caminho, né, uma forma, um meio, né, um desvio ali bastante interessante para que a gente possa usar, né, possa compreender e usar isso, né? Também usar para instruir a forma como a gente se coloca numa discussão, a forma como a gente se coloca numa situação de desgaste, né, de debate, né, e lembrar que essa relação, né, mestre e discípulo, todo mundo vive ou né, de uma forma externa, né, quando você está numa escola, está numa faculdade e você vai se dirigir ao seu professor, ao seu instrutor, como também na busca espiritual, quando você muitas vezes o mestre, né, é aquele que serve de espelho, né, para apontar o seu mestre interno, né? Então, muitas vezes a gente pode combater o nosso próprio, né, uma situação de uma busca espiritual, a gente
né, se coloca como dono da razão, a gente vai combater, né, um pedaço, uma parte daquele que a gente mesmo é, né? Os espiritualistas, os espíritas vão entendendo o que eu estou falando, né? A gente nunca é, os relacionamentos eles são espelhos de nós mesmos, né? A gente são grandes encontros que fazemos com nós mesmos, né? Com lados, com capacidades, com defeitos, né? Com qualidades que nós mesmos possuímos, né? E quando a gente se relaciona com o nosso interno de uma forma positiva, né? Isso vai se refletir no externo, né? E vice-versa, né? Eu acho que quando a gente está buscando só o externo, né? A gente não tem aquela questão da busca espiritual, da melhoria contínua, né? A gente não tem essa tendência, mas quem é sincero, né? É, quem busca uma vida mais, assim, quem busca se melhorar continuamente vai entender o que eu estou falando, vai entender que muitas vezes esses encontros, né, na vida, eles são como gatilhos, né, para que a gente encontre e resolva, né, os nossos problemas internos. Então, acho que eu falei bastante aqui da lua cheia. No sábado tem, né, a lua já se aproximando do outro ponto que ela gosta muito, né, que é a entrada em câncer. Mas aqui no finalzinho, né, dia 9 entre o dia 8 e o dia 9 a Lua no finalzinho de Gêmeos faz oposição para Vênus, que está em Sagitário ainda, né, no finalzinho de Sagitário, e para Mercúrio, que já entrou em Capricórnio, né, então aqui é uma questão relacionada, já começa a se formar uma questão relacionada, né, entre Capricórnio e Câncer, ou seja, entre a realização profissional Capricórnio, né, realização, né, familiar, né, Câncer. Então, a Lua entrando em Câncer pede por essa realização, esse conforto, né, familiar, mas Mercúrio já começa entrando ali em Capricórnio, já botando a gente para pensar no nosso propósito, né, na onde a gente quer chegar na vida, né, na nossa ambição, né. Então, aqui se forma, é um movimento rápido, né? Como digo para vocês, a Lua tem movimento rápido, mas isso vai ter um efeito bastante lá na nossa nação de Capricórnio, né? Essas questões vão ser levantadas na nação de Capricórnio. Aqui é um movimento rápido, a Lua entra em Câncer, ela vai buscar por, né, aconchego, proteção emocional, conforto emocional, né? Por outro lado, a gente já, com os planetas passando de Sagitário para Capricórnio, a gente já tende a focar, né, no planejamento, na busca para nossa todos os planejamentos que nossa consciência faz, né, relacionados à ambição, a ambição de se realizar como profissionalmente, né, porque é Capricórnio, assim, de terra, mas tem um significado bastante mais profundo que é também se realizar como indivíduo, né? É interessante a gente pensar dessa forma. Então acho que é isso, né? Vou... temos aqui o final de semana, né? O Sol continua oposto a Marte, né? Mas já vai desfazendo a oposição direta, né?
e a Lua em Câncer. Então, é, demonstra que o clima já não será tão aguerrido, né, como nos dias aí de oposição direta, né, entre Sol e Marte, que, lembrando que a oposição de Sol e Marte são oposições de vontades, né? São dois planetas masculinos, né? Então, o Sol tem a vontade de ser, né? E Marte tem a vontade de fazer ou de executar, né? Então, são duas vontades, né? Então, só por isso já torna o clima bastante tenso, né? Bastante competitivo, né? Então, mais uma vez, foquem, é, foquem na, pensem, pensem comigo, né? A gente nunca é mestre, né? A gente sempre tem um mestre acima da gente, e você pode ser mestre, né, em uma determinado assunto, né, e a outra pessoa ser mestre em outra área da vida. Você nunca é senhor da verdade, né? A verdade ela existe, mas ela tem que ser conquistada, né? E muito caminha quem tem curiosidade de buscar o conhecimento, né? Então, a curiosidade, gêmeos, com a sabedoria, né, ou a busca pela verdade, Sagitário, um é, é complemento do outro, né? As duas coisas nos conduzem, né, ao caminho aí, né, de o caminho do discipulado, né, o caminho de buscar o seu mestre, buscar, né, o conhecimento. Mas um não é contra o outro, um não é inimigo do outro, né? Tem um livro que eu ia até procurar aqui dos meus livros aqui, mas o tempo não permitiu, mas é um livro do Albert Einstein conversando com o Yogi, né? Então é muito interessante porque o Yogi fala, é muito versado, né, na meditação, enquanto o Albert Einstein é muito versado na ciência, né? Então, e eles falam sobre suas ideias sobre né, a divindade, né, e como eles entendem a religião. Então, é um exemplo perfeito disso que eu estou falando para vocês, né? O Albert Einstein, mestre nas ciências, naquilo que, né, na, na matemática, na física, e o outro mestre, né, na meditação, no yoga, né? Então, quando a gente está aberto, é, né, as experiências de um acrescentam no outro. Mas quando a gente não está aberto, né, aí a gente só cria confusão, né? Então, eu acho que essa semana é uma semana da confusão. Espero que você que assiste esse vídeo esteja longe da confusão. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês essa semana, né? Então, cuidado com a confusão no diálogo, confusão nas comunicações, confusão nas situações onde você precisa defender o seu pensamento, né? Tente não se colocar como dono da verdade, né? E tente não ficar exposto, né? Busque a fonte das informações que você passa para não ficar exposto, né? A outras pessoas dizendo ou provando que o que está falando não é verdade, né? Então, acho que esse é o melhor conselho que eu dou para vocês. Desejo uma boa semana para vocês, né? Mais uma vez, sem confusão. E se você quer fazer uma aposta comigo, manda uma mensagem. Tem o meu telefone nos comentários, né? E qualquer pergunta, qualquer comentário, fico muito grato que vocês façam, porque isso me motiva mais a fazer esses vídeos, né? E a dividir conhecimento com vocês, que é também um dos motivos porque eu tenho esse canal. Então, um abraço, uma boa semana. Tchau.